Boa tarde. Recebi um trabalhinho de Deus para fazer uma tradução de uma entrevista que é do Javier Ayral, uma pessoa entrevistando ele lá em espanhol, em espanhol da Espanha mesmo, né? Tá mais complicado do que o castelhano aqui da América do Sul. E eu fiz uma primeira tradução e achei que tivesse ficado, mas ficou uma porcaria. Tô tendo que refazer. É grande. Eu vou dividir em pelo menos dois vídeos. Acho que talvez dois, talvez três, se não couber. E, e é difícil porque eu tive que tirar muito jogo de palavra, muita brincadeira, que não faz sentido num texto assim, né? Então estou tendo que reescrever tudo. Está dando um trabalho miserável. Tem uns 4 dias, acho que eu já estou em 3 dias para fazer quase um pedaço, falta um pedaço. 4 dias eu acabo de fazer, mas a primeira parte do texto já dá para a gente já jogar aqui no ar. Por que eu fiz isso aqui? Né, além desse chamado, porque o Javier tem um livro dele chamado Revelações, muito bom, e ele é um grande estudioso de Marie-Julie Gerheim, e ele conta um pouquinho dela, então isso me moveu meu coração a fazer esse vídeo para passar informação. Se é verdade ou não, né? Cada um faça o seu juízo, cada um faça o seu discernimento, tá? Eu vou passar a informação. Vou tentar nem comentar, o que é difícil para mim. Vamos lá? Tudo prestes a ser realizado? Marie-Julie e a Grande Tribulação. Vamos colocar tudo em ordem cronológica. Ela, quando nasce, quando morre, ela foi uma das pessoas mais estigmatizadas da história da igreja. Acho que ela tem todos os estigmas. Estamos especialmente interessados nas profecias que ainda não foram cumpridas em relação aos acontecimentos futuros, né? E, então estou me referindo como aviso, eles chamam de punição, mas é o castigo, a terceira guerra, o remanescente, a invasão da Europa, a invasão da Espanha, né? Porque quem está entrevistando é um espanhol. Então vamos lá. O que está? Tudo isso aí aconteceu entre 1870 e os dias atuais. E tudo o que ela falou já se cumpriu. A margem de acerto dela é de 100%. Então, a partir daí, eu acho que é uma pessoa que se deve levar em consideração. Todos, sem exceção, ocorreram com precisão. Segundo Marie-Julie Gerheim, há várias revoluções em países europeus e principalmente nos países onde elas estão, onde um dos principais onde que vai acontecer é na França, a pior delas. De todas as outras nações, ela disse, será a primeira a se ajoelhar e ser humilhada. Por quê? Marie-Julie explicou. Após a liberação de Roma, cairão 3 dias de escuridão, o que será a purificação do mundo. Boa noite. Caros amigos, este é o canal Refúgio Zabala TV, mais uma vez. Só estou lendo a entrevista. Ah, temos um convidado especial, o autor do livro Revelações, que também é um grande conhecedor desses assuntos. Revelações que você pode comprar na Amazon sem mais tal. O nome dele é Xavier Aral. E hoje à noite vamos lidar com ele sobre a figura da mística Marie-Julie Gerheim.
Bem, agora ele é um francês, ele vem de Provence e como deve ser. Boa noite, Javier. Como vai? Tudo bem? Como vai o senhor? Tudo bem? Feliz por estar aqui e, bem, vamos começar. Quem é Marie-Julie Genheim? Melhor que os anglo-saxões, ou seja, os ingleses, é bem dito. Marie-Julie Genheim foi verdadeiramente uma figura extraordinária na história da Igreja Católica. Mais do que qualquer outra, até mesmo as grandes autoridades contemporâneas concordam em dizer isto, foi uma grande mística e estigmatizada. Por exemplo, São Francisco, ou o famoso Padre Pio, eles tinham, famoso o exemplo desses dois, mas ela tinha absolutamente todos os estigmas. Por exemplo, São Francisco tinha um estigma na mão. Padre Pio também tinha. Mas é, ela tinha os estigmas nas costas, na barriga, nas pernas, nos ombros, na coroa, nas mãos, nos pés, nos lados, todos eles. Né? Então, só disso já é uma coisa curiosa. Ela viveu a paixão de Nosso Senhor toda sexta-feira, de, é, todas as sextas-feiras, durante toda a sua vida, depois das que começou a ter os estigmas. Bem, vamos colocar tudo em ordem cronológica. Quando ela nasceu, quando ela morre, para ficar mais fácil para a gente compreender. Perfeito. Ela nasceu em 1850 na França, na região da Bretanha, perto de uma cidadezinha chamada Blanc. Ela nunca se afastou mais que 200 metros do local aonde nasceu. Então, a pessoa não pode ser pelo conhecimento dela que isso tudo vai ser relatado. Quando ela nasceu, ela vem de uma família muito pobre e pessoas que trabalhavam com a terra. E sua família, ah, seu pai e sua mãe, eram totalmente dedicados a Deus, mas com educação extremamente alta. Né? Podiam ser pessoas humildes, mas muito educadas, muito, né, religiosas. Ela morreu durante a Segunda Guerra Mundial, durante a ocupação alemã, em março de 1941, aos 90 anos. Com 20 anos, foi notado nela que ela tinha câncer na barriga. Eles estavam totalmente incapacitados para ajudá-la. Quando detectaram esse câncer, tinha muito pouca coisa que pudessem fazer, já era bem avançado e ela teria muito pouco tempo de vida. No entanto, ela aceitou o seu destino, né? E aí foi a missa. Pessoa de fé diferente, né? Foi a missa. De repente, ela começou a escutar uma voz de uma mulher que lhe disse em francês arcaico, era bem da região de lá: Minha filha, você aceitaria oferecer-se ao longo de sua vida como uma alma vítima para a conversão dos pecadores e pela Igreja? Para a conversão da França e o futuro da França, e também para a futura chegada de um futuro rei francês? Marie-Julie era uma pessoa extremamente de fé. Ela não precisou de um segundo para pensar qual seria a melhor resposta.
Ela simplesmente e imediatamente disse sim. Sim, minha mãe. Nossa Senhora disse a ela que seria milagrosamente curada e que a partir daquele momento, de acordo com seu de acordo, seu decreto, sua missão era começar com o que Nossa Senhora contou a Marie Julie, um casamento entre ela e seu filho Jesus. Quando isso aconteceu, os médicos estavam completamente em pânico, por não conseguirem entender o que cientificamente falando não poderia ser explicado. Todos os efeitos, todos os exames ou evidências de câncer na sua barriga tinham simplesmente sumido, sem nenhum traço. Em outras palavras, elas simplesmente desapareceram completamente, como se nunca tivesse tido nenhum tipo de câncer. O trabalho de Deus é assim. Quando ele faz, é obra-prima. Então, a partir de 1870, essas suas experiências começaram, não foi? Perguntou o entrevistador. Agora precisamos entender claramente que estamos, nesta época, na Guerra Franco-Prussiana. E é interessante, porque os dados, para quem gosta de história, isso aqui é muito, muito legal. Né? O Javier é muito bom de história. Então, eles estão. Nessa época, era uma guerra franco-prussiana, muito famosa. Napoleão se jogou, consumido pela sua ambição, em uma campanha mal concebida, mal organizada contra o Kaiser da Prússia. E todos nós sabemos pelos livros de história como foi essa guerra. Só uma nota de rodapé. Esse Napoleão aqui não é o Napoleão da Revolução Francesa, ok? É o sobrinho dele, que também chamava-se Napoleão, se não me engano, Napoleão III. No entanto, Marie Julie, que já havia recebido no dedo um tipo de anel feito do que parecia ser um carvão vermelho, mas que Nossa Senhora anunciou para ela que seria uma espécie de aliança, uma aliança de casamento. É como se ela fosse uma freira. Né? Casou com Jesus, só que sem entrar no convento. Continuando. Naquele momento, ela ecoou as primeiras profecias que recebeu, anunciando a perda da guerra contra a Prússia. E no decorrer desta guerra, a perda de duas regiões importantes para a França, uma importância muito grande para a França, que era Lorraine e Alsácia. O Lorraine é o lugar, a região da França, onde Santa Joana d'Arc nasceu. Pelo orgulho da França, nada poderia ter sido feito contra a França para mais humilhá-la. Então, isso aconteceu exatamente assim. Né? Naquela época, ela também começou a falar da vinda de um futuro rei da França. As profecias começaram, como mencionei, a partir de 1870 em diante, e só pararam em 1941. Em outras palavras, 70 anos recebeu profecias sobre a França, Espanha, Europa, o mundo, a igreja, o futuro da França. Ainda bota aqui quem não falou isso diariamente, às vezes mais de uma vez por dia. Para quem fala, não sei qual lugar está há 30, 40 anos, como é que pode? Ela teve durante toda a sua vida, 70 e várias vezes por dia. A irmã dela anotava tudo, porque eu acho que ela não sabe escrever. Continuando. É uma punição que viria a ser. É uma punição que viria sobre a humanidade e se coloca como condicional, ok?
Aí o entrevistador pergunta: mas isso nos lembra um pouco Garabandal, certo? E Fátima? Boa observação, responde Javier. Excelente observação. Se você aumentasse o número de casos ou detalhes nas aparições de Garabandal no seu país, certo? Porque Garabandal é na Espanha. E a coisa que Marie Curie na Bretanha é incrível, quase que totalmente um paralelo. Ou seja, o estudo feito por Javier entre Garabandal, o que aconteceu em Garabandal, e com Marie Curie, elas são um paralelo na história. Só que em períodos diferentes. Um começou em 1870 e outro, Garabandal, de 1940, eu acho que é 60. Né? Continuando. Ah, Xavier, mas quanto à invasão da França, do que isso aí consiste? Perguntou o entrevistador. Bem, ela anunciou que os prussianos iriam entrar no Império Francês e que iriam repelir as forças francesas e que ele venceria. E assim aconteceu. Ela também anunciou que o imperador também seria capturado e feito prisioneiro. E foi o que aconteceu. E ele anunciou que ela anunciou que iríamos perder duas regiões. E assim aconteceu. Vamos fazer uns certos parênteses aqui para a gente entender melhor. Entre 1870 e 1941, nenhuma profecia de Marie Curie foi provada incorreta. Ou, em outras palavras, para ser claro, todas as profecias se mostraram perfeitamente precisas. Elas ocorreram com a precisão de um relógio suíço. Então, isso aqui é um medidor para a gente já saber se aconteceu aquilo que ela já revelou do passado, o que ela vai falar ainda do futuro, devemos prestar atenção. Isso eu estou comentando. Impressionante. Ela não errou nenhuma vez. Nenhuma vez. Outro exemplo. Depois que a guerra terminou e a França assinou o armistício com o Kaiser, naquele momento, Marie Curie anunciou que de fato haveria para a França a oportunidade de restaurar a monarquia, que haveria um futuro rei chamado Henri Santac de la Croix, que eu acho que a melhor tradução é Henrique V da Cruz, que e que seria numa época em que a França já estaria de joelhos, sem fôlego, humilhada, em seu pior momento da história. Eles já achavam que era aquele momento, mas não era. Muitas pessoas naquela época pensavam erroneamente que essa profecia se referia ao Conde de Chambord. Conde de Chambord foi foi o próximo sucessor, seria o próximo sucessor do trono da França, neto de Luís, acho que é 14, ou 16, agora eu não sei a tradução. Bom, continuando. Mas não foi ele. Né? Ele viveu exilado na Áustria em um castelo que ele havia comprado e que era chamado Castelo de Falstaff, uma coisa assim. Não conheço, mas história. Né? O acordo foi assinado entre a França e o Kaiser. E Napoleão III, humilhado, foi solto e decidiu com a mulher não voltar à França. Tão humilhado que ele ficou. E então ele decidiu se exilar em Londres, deixando a nação totalmente sem direção. Abandonou a França de joelhos, totalmente humilhada. Foi uma perda horrível de uma guerra que normalmente, se tivesse sido um pouquinho mais planejada, teria sido vencida.
Então, de repente, o governo reuniu e decidiu realizar novas eleições e tentar o retorno da França à República. Na verdade, na verdade, mais do que tu, mais do que tu, esse é um pouco de história. A, a maioria, acho que, dos deputados daquela época, né, que estavam eleitos, eles eram até monarquistas. Então a confusão foi muito grande. Isso é só para entender um pouco das profecias de Marie Julie. A maioria dos deputados eleitos, tá aqui, a maioria dos deputados estava toda ou em sua maior parte a favor da monarquia. E de repente organizaram um comitê para ir ao conde de Chambord, que eles achavam que eram quem deveria ser o novo rei. E discutir isso mais uma vez ou deixar tudo de lado. Ah, já sabe que não deu, que ele continuou exilado. Não foi. Quando falamos sobre La Salette, você conhece a história, não? Mas Marie Julie, que amava o relato de Chambord, explicava que ele não seria o rei da França. Então ela já falou com antecedência que ele não seria o rei da França. De fato não foi. Embora Deus tivesse sido, embora tivessem dado sido a oportunidade de dar dar um outro grande rei à nação. Então quero deixar aqui uma coisa. A vontade de Deus não é a república, tá? Tá aqui bem escrito. A vontade, né, de Deus era a monarquia na França, sem dúvida. Começa a pensar a partir daí o que você achar que tem que pensar. Deus deu uma segunda oportunidade para eles refazer o que tinham feito de besteira. E não fizeram. Vamos dizer por que aqui. Por que não deu certo? Não deu certo pela falta de conversão do conde de Chambord. E que não queria. Porque ele não queria seguir a conversão, Deus não deu para ele, e essa bênção não foi dada à França. E dali só vai cair. O que nós achamos que é a Revolução Francesa, tudo aquilo, Deus está dizendo que é uma praga. Ok? É castigo. Tá claro? De lá para cá, só ladeira abaixo. Não é a minha opinião. Estou só lendo um relato e mostrando o que Deus está dizendo. E de repente o céu anunciava a Marie Julie o dia, o mês, o ano, o lugar onde o conde de Chambord iria morrer. Ele falou, não vai ser. Né? E assim aconteceu exatamente como ela predisse. Aconteceu igual com o anúncio da morte de Melaine Calvin, uma das duas videntes de La Salette, anunciando o dia, a hora e o local e o ano da sua morte. E como foi predito, assim aconteceu. Né? Introdução para ver como as profecias que ela fez entre 1870 e 1941 estavam sendo cumpridas à risca. Isso é para a gente ter uma ideia, tá? São tomos e tomos de livro, tá? Aqui ele fez um compêndio sobre um assunto e eu achei interessante falar. Mas estamos especialmente interessados nas profecias que ainda não foram cumpridas e que já foram profetizadas. Em relação ao aviso e ao castigo, à Terceira Guerra, com os tempos finais, a invasão da França, quero que você explique tudo para nós que você fala no seu livro Revelações, que pode ser encontrado na Amazon. Isso aqui o entrevistador falou. Conte-nos sobre isso, o que vai nos afetar,
e o que ainda não aconteceu. Javier. Ok. Era importante, no entanto, explicar que, para dar entendimento e credibilidade a essa mulher extraordinária, como mencionei, todas as profecias entre 1870 e até hoje, todas elas, sem exceção, ocorreram com precisão, o que é alarmante, porque isso significa que a estatística e os percentuais de probabilidade das próximas profecias, isto é, até os dias de hoje e para além, são astronomicamente altos. Bem, em relação à Espanha, uma profecia que ela mencionou sobre o seu país. Marie Julie também mencionou o Reino Unido, não, o Reino da Espanha, que, segundo ela, seria atacado pelos novos mestres da Itália, que querem transformar o país mediterrâneo em domínio de um califado islâmico. Não vou mencionar, não vou comentar. É perigoso. Acredito que no seu país, como o meu, isto já começou de forma indireta e pacífica. Foram tomadas. Ah, eles já tomaram Valência, mas foram repelidos após 40 dias de combate. Essa frase eu não entendi direito, mas tudo bem. Eles abrem os subornos, ou, mais uma vez, reze para esta terra que será cruelmente perseguido. Rezem pela Espanha, cujo território será dividido em dois. Por um lado, injusto, por um roubo injusto, assim, e por incontáveis traições. Então, a, a mãe Julie já falou que, ou seja, vai ter um período de governo que vai ser altamente subornável, corrupto, né? Que vai começar com perseguições, e aí depois fala, reza para esse país. E já fala que a Espanha vai ser dividida ao meio, em dois pedaços. E essa divisão vai ser feita por um roubo injusto e por inumeráveis traições. Vai lendo, depois você anota isso e quando acontecer você vai entender. A Espanha sofrerá um evento como muito cruel que nenhuma das suas revoluções passadas que tenham já acontecido, como nada será parecido com a que vai acontecer. Olha que lá já teve coisas complicadas. Filhos, filhos, orem pela Espanha, por esta terra romana. Engraçado chamar assim, né? Há uma questão que é a disputa de Marrocos, não tem? Porque também fazia parte do Império Romano Profano. Os governantes deste último, com todo o seu poder, projetos bem planejados, vão querer a todo custo tirar da Espanha a ponta da terra que está em frente à sua terra. Aí o entrevistador pergunta: seria Andaluzia? Vai saber. Os romanos, empurrados por seu príncipe e governador, ganharão sobre a terra da Espanha como um exército poderoso. Isso aqui é uma figura de linguagem, tá? Se o romano aqui você tem que entender outra coisa. Cachorros, por favor, não atrapalhem. Eles entrarão na Espanha pela fronteira como uma barbárie e crueldade. Terá uma permanência facultada de 30 a 40 dias. Este príncipe, que será apoiado por outros da terra romana, sentirá forte e será incentivado pela violência contra a terra da Espanha, que recusará buscar um acordo em termos de paz com eles. Esta mensagem foi dada em 25 de agosto de 1882. Ou seja, isso aqui é uma mensagem cifrada. Não são romanos. Vamos dizer assim, são. Não vou falar. É uma mensagem cifrada.
Marie Curie, neste caso, anunciou o seguinte para o futuro imediato. Primeiro, ela anunciou que haveria uma imensa crise dentro da Igreja Católica. Tique. Que haveria dois. Bom, vou falar. Que haveria dois papas. E ele fala: essas não são minhas palavras. Entenda bem, são palavras de Marie Curie Gerheim. A palavra certa é antipapas. Eu esqueci de ler essa parte. Ok. Bom, está para na revelação. Se você entender isso aqui, você vai entender um segredo que tem a ver com o falso profeta, que tem a ver, né, com a queda da igreja. Vamos lá. Anunciou a chegada após uma crise dentro da igreja, uma espécie de guerra civil. Não é que seja uma guerra civil, é uma. Lá em La Salette você vai ler alguma coisa assim, seria bispo, padre contra padre, ou seja, uma guerra dentro da igreja lutando uma igreja falsa, uma verdadeira. Entendeu? Que criaria muita confusão entre a população católica. Haveria dois antipapas, que seriam principalmente a fonte desta grande confusão, e de novas ideologias que viriam a ser contrários ao dogma da fé. Essa é a revelação. Tá? Ah, mas eu acho. Não quero saber o que você acha. Ok? Eu estou dando uma revelação que Deus deu que dá 100% de acerto. Ok? E é para a gente parar e pensar e entender algumas coisas que estão acontecendo. Esses dois antipapos seriam sucessivos e eles seriam a principal causa dessa confusão, dessa guerra civil no meio da Igreja Católica, onde, por causa deles, haveria principalmente novas ideologias contrárias ao depósito da fé e aos ensinamentos de Nosso Senhor Jesus Cristo e nos seus evangelhos. Quando esta crise dentro da igreja acontecer, ou seja, lembra que eu falo, a igreja é um marco, tem que olhar para ela e você vai entender o que está acontecendo no mundo. Quando esta crise dentro da igreja aconteceria, haveria um acordo. Com isso, um colégio episcopal, o nome do país foi apagado dos escritos. E ele fala que vai sempre tentar, de qualquer jeito, estudando, para trazer à luz disso, mesmo que seja impossível. Mas vai ter um certo colégio episcopal, né, que entraria com um cisma e queria trazer, entraria em cisma com a igreja e iria trazer um, um magistério paralelo ao de Roma. Isso me lembra aquele povo alemão, né? Sei, não sei, né? Que já está espalhando, né? As suas ideias para todos os lados. Bom, continuando, vocês vão ler. E que na casa de Deus teria um efeito dominó. Um vai cair sobre o outro, um vai cair sobre o outro em cada país, e um país sobre o outro, até que a maioria dos colégios episcopais europeus deveria cair na mesma armadilha. Essa armadilha que a maioria dos arcebispados irá negar a autoridade do Papa no que diz respeito à propagação da fé, mesmo a custo das suas próprias vidas. Vocês vão negar até o fim. Eles querem um tipo, como devo dizer assim, um tipo de independência em relação à estrutura da hierarquia papal. Você nunca ouviram falar que eles começam a falar em clericaísmo? É isso aqui. E da hierarquia eclesiástica em geral. Ou seja, querem
Não querem respeitar a doutrina, nem a ordem, ou seja, cada um quer fazer o que quer. Quer gerar o caos. Estava prevendo um cisma dentro da igreja e uma invasão da Espanha. Seria um momento posterior ao cisma, diz o entrevistador. Javier vai responder. Mais tarde, chegaremos a este ponto, mas a invasão da Espanha vem depois. Ou seja, primeiro tem o cisma, depois vai ter a invasão da Espanha, a guerra. Quando isso acontecer, segundo Marie Julie, haverá vários protestos, rebeliões, revoluções. E isto é muito relevante. Eu sei que você quer dizer que ainda dá para ouvir aqui o imenso problema que vocês na Espanha estão tendo com a imigração muçulmana. Presta atenção nisso. Isso é a chave. Em outras palavras, existem lugares em suas cidades onde se ouve mais árabe do que qualquer outra coisa. Na França também, acredite. Bem, Marie-Julie anunciou que primeiro as nações europeias receberiam um. Na França também, acredite. Marie-Julie anunciou que as primeiras nações europeias receberam um número enorme de imigrantes de contingentes de nações africanas e principalmente muçulmanas, a ponto de mencionar a França iria retornar a ser um país islâmico, muçulmano. A maioria não lembra da história que a França foi invadida pelos muçulmanos e eles foram rechaçados lá pelo ano 700. Ela mencionou a Espanha, mencionou a Itália, mencionou a Alemanha, mencionou a Inglaterra, que eles seriam não igualmente da mesma forma, mas que eles também seriam vítimas dessa imigração massiva de muçulmanos que não aceitariam se adaptar às regras dos estados que eles são convidados a morar, né? Eles não aceitam as populações, eles não aceitam a religião para onde eles vão, a ideologia, e que são profundamente intolerantes, baseado na lei deles, na Sharia e nas regras do Alcorão. Então, isso aí vai dar problema. Isso foi previsto por Marie-Julie Jahan, verdade? Sim. Mas entenda bem, ela mencionou isso no século XIX, 1800. E ninguém consegue dizer, sim, claro, como é fácil fazer previsão quando isso já aconteceu depois. Desculpe, mas isso foi falado em 1800. A situação não tinha nada a ver com a situação atual, totalmente contrária. Olha, agora Marrocos e Egito tinham no máximo entre 60 e 65 milhões de muçulmanos. E o que não é o caso hoje. Hoje, o Egito, existem apenas. Só no Egito, a população já é maior do que a da França. Eles são, se não me engano, de 75 a 80 milhões de muçulmanos. Entre Marrocos e Egito, agora são centenas de milhões de muçulmanos. Não havia a população muçulmana que temos hoje na Espanha, na França, na Itália ou na Europa. Na época, quando essas previsões surgiram, eram totalmente irrealistas. Exatamente como a mensagem de Fátima, que aconteceu em 1917, sobre a propagação da Rússia, que já tinha até caído de joelhos, né, na Revolução que aconteceu lá, e também com ele a Alemanha, né? Ou seja, Deus fala as coisas muito tempo do tempo até não faz sentido, né? Então ele fez um parâmetro com Fátima, como você falou de Fátima, do que a Rússia iria fazer, as pessoas não podiam sequer supor aquilo.
E não havia para Marie-Julie, em 1800, nenhum sentido falar sobre uma invasão migratória de milhões de muçulmanos à Espanha, França e Europa. Isso parecia inacreditável. No entanto, que Marie-Julie anunciou para mostrar a eles, mas ela disse muito mais. Ela disse também que durante aquele período em que o povo dessas nações estrangeiras será misturado com o povo das nações europeias, haverá, haverá, haverá essa mistura, tudo bem. Jesus disse o seguinte: sou obrigado a dizer que revoluções começando com a França, entre francês natural e francês de fora, né? Sou obrigado a dizer francês porque são realmente legalmente cidadãos franceses, mas seus filhos da França terão que fazer isso para lutar com os novos franceses que tendem a tomar o país à força e os tesouros recebidos do patrimônio de seus ancestrais dos seus filhos franceses. Então Jesus fala que vai ter um conflito interno, né, dos franceses naturais contra aqueles que foram morar lá. O que ele disse sobre a França também vai se aplicar à Espanha, à Inglaterra, à Alemanha, à Itália e pelo menos em suas profecias. Aí o entrevistador vai perguntar: uma guerra fratricida entre compatriotas, certo? Entre franceses, entre europeus, entre verdadeiramente europeu e europeu com chamados da França no papel, ou seja, né? Foi para lá e se registrado, mas não é de lá, originalmente. É isto, porque veja, a questão de Marie-Julie também levantou naquela época, em um debate. Eu não sei muito bem sobre a Espanha, presumo que seja o mesmo que na França, mas um debate começou no século depois de sua vida. O debate sobre o que significa ser espanhol, o que significa ser francês. Na França, e segundo Marie-Julie, ser francês é amar a história passada, amar e viver a memória da validade e dos sacrifícios que os povos ancestrais fizeram, gritando: Viva a Espanha, viva o rei, viva a França, né? Tudo que tiveram que passar para constituir aquele país. Toda a história das suas famílias, né? Não é para cuspir nas memórias dos nossos antepassados e poder dizer, ele disse, e poder dizer. Ele disse que, em nome dos franceses, e se eu tivesse vivido na época de Charles Martel, certo? É uma personagem do passado, que lutava contra a invasão muçulmana em Puer, não sei, que essa invasão veio através da Espanha, que teria lutado ao lado de Carlos Martel. Então, isso vale para a Espanha também. E poder dizer, eu sou espanhol porque se eu for... Ah, eu sou espanhol pelo bem ou pelo mal. Eu sou espanhol, né? O que ele diz, né? Mas se tivesse vivido na época dessa pessoa, eu teria lutado em Los Roncos, nas Forças Armadas do Sir, sei lá quem é isso. E por isso que significa ser espanhol. Lembrar de si mesmo, amar e tomar, e se tornar espanhol para o bem ou para o mal. É isso, você é ou não é. Aí ele continua, Javier. É como um casamento, amar a sua própria história, é claro, e não abrir mão das tradições das suas tradições pelos outros, certo?
a cultura do que se constrói um país, uma nação, ou seja, a história dela. Então Marie-Julie anunciou que esse problema irá surgir e por isso, de repente, devido à falta de aceitação, de assimilação da cultura europeia, aquelas nações que já terão milhões em população em seus países se levantarão como uma só voz dizendo Alá acabar, sei lá falar isso, e como um clamor, e não aceitarão principalmente a autoridade cristã ou secular. Isto foi dito pela mística em 1800. Isso aqui é para começar para entender, ou seja, o que nós estamos vendo e vivendo, ela já disse lá em 1800. Continua, né? Eu vou fazer um outro vídeo para continuar, porque esse vídeo já ficou longuíssimo. E só que agora as informações que vêm são do que vai acontecer e a coisa é interessante. E o nível de detalhe melhor ainda. Ok? Então, essa por enquanto, fico por aqui até o segundo, acabar a tradução da segunda parte.